Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso pequeno estudo. Aqui a tela. Boa noite para você que me acompanha no meu canal do YouTube. Já deixa seu like. Para quem não leu, né, a gente vai começar a ler o capítulo. Eu e vai orar, né? Então vamos lá. Senhor Deus, Pai, nós pedimos nessa hora o Senhor possa nos conduzir em aprendizado, nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer colocar em nossas mentes, nosso coração, e que a gente venha ser moldado pela Tua palavra. Que não seja o nosso intelecto, mas que seja o Teu Espírito abrindo a nossa mente e iluminando aquilo que ainda está escuro dentro de nós. Amém. Amém, amém. Vamos ler o capítulo 8 para matar logo, acabar de matar logo Estevão, né? Que ele tem dois capítulos que começam morrendo, depois morre o capítulo todo e termina no outro capítulo. E Saulo consentiu na morte dele, e naquele dia houve grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregaram Estevão para o seu sepultamento, e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe da a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos, porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria e tinha iludido o povo de Samaria, que se gabava de ser alguém importante, a qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo eles os haviam enfeitiçado com bruxaria. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava respeitar as coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu e, tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram para eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição de mãos os apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também deste poder para que aquele que sobre eu, para que aquele sobre quem eu puser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: O teu dinheiro perece contigo, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesse assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e ora a Deus para que, porventura, o pensamento do teu coração seja perdoado. Porque eu percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós ao Senhor por mim, para que nenhuma das coisas que dissestes venha sobre mim. Tendo ele testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto.
E levantando-se foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando e, assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te, ajunta-te a esta carruagem. E correndo ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: tu entendes o que lê? E ele disse: como poderei entender, exceto se alguém me instruir, exceto se alguém não me instruir? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: e foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que tosquia, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento, e quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta isso? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo a boca, Felipe disse, e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou para a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Felipe quanto Eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu seu caminho regozijando-se. Mas se achou em Azoto, e indo passando pregava, aliás, e indo passando pregava em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Parece que não sabe ler uma vírgula. Amém? Então, esse é o capítulo 8 e eu acabei de lembrar que esqueci de colocar no slide um negócio importantíssimo, que que são, aliás, os mapas, né, das distâncias percorridas por Felipe. Eu vou colocando assim quando a gente chegar lá. Então, o versículo de destaque, né, a gente vai ter sempre o versículo de destaque. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Né? Os dispersos aqui não quer dizer que a pessoa estava sem fazer nada no meio do mundo, né? Quer dizer que eles estavam longe das suas parentelas, longe da sua cidade natal, mas eles tinham uma missão que era anunciar a palavra. Eles estavam separados, mas ainda fazendo a obra que eles foram chamados para fazer. Não é como a gente que muitas vezes está ajuntado num lugar para fazer a obra que a gente está fazendo e está disperso ao mesmo tempo, longe daquilo que era para a gente estar perto. Então, o estudo bíblico de Atos muda um pouco de foco a partir do capítulo 8, quando o livro de Atos relata as perseguições da igreja cristã e o início do apostolado de Paulo, até então chamado Saulo. Até aqui, o estudo bíblico sobre o livro de Atos nos revelou como era a igreja primitiva, como surgiu o cristianismo, como a nova doutrina de fé e como Pedro foi importante para o início da igreja cristã. Né? A gente sabe que Jesus falou que sobre Pedro, né, sobre esta pedra construirei minha igreja, né? Então Pedro era o estopim para o início da igreja, por isso que ele está ali desde o começo e instituindo a igreja nos locais. Então, dos capítulos 1 até o capítulo 7, nós lemos basicamente sobre o poder poderoso da igreja. Na verdade, ele tem dois nomes, Gabi. A gente vai ler daqui a pouquinho, aqui embaixo, aqui no segundo parágrafo. Cadê, meu Deus? Dos capítulos 1 a 7, a gente lê basicamente sobre o poder e o poderoso progresso, sobre o poder e o progresso da igreja. Já entre os capítulos 8 e 12, a gente vai ler sobre a expansão da igreja. E a partir daí foram relatadas as passagens, né, as viagens de Paulo. Então são três tópicos em qual é dividido o livro de Atos. Né? O começo é a instituição da igreja, o seu poder. O segundo é a perseguição e as maravilhas, né, da igreja. E já a terceira parte já são as viagens de Paulo, né, na qual ele já se intitula como apóstolo e já escreve suas próprias cartas. A primeira parte do estudo, né, que a gente teve, do capítulo 1 ao 7, termina com a morte de Estevão,
condenado pelo sacerdote do Sinédrio à morte por apedrejamento, como nós vimos no capítulo anterior e nesse final, no começo desse capítulo agora. Pela primeira vez, ouvimos falar de uma pessoa chamada Saulo, que consentiu da morte de Estevão. Aliás, esta passagem é muito importante por revelar que Saulo guardou as vestes de Estevão. Lá na frente ele vai falar que guardou. A diferença entre Saulo e Paulo, como a Gabi perguntou, é que Saulo era o nome judeu dele, enquanto Paulo era o seu nome romano, nome de cidadão romano. O nome Saulo permaneceu até a sua primeira viagem missionária, quando em Pafos ele aparece como líder daquela missão. Então, enquanto ele está tratando a igreja como um cara que está perseguindo a igreja, né, como um judeu propriamente dito perseguindo a igreja, ele é tratado como Saulo, né? Ele passa a usar o nome Paulo quando ele vai fazer as viagens, porque aí já é o nome romano dele, tendo em vista que ele faz as viagens em cidades romanas, né? Então, se ele chega na cidade romana já com o green card dele com o nome Paulo, daí ele já tem mais acessibilidade aos lugares, né? É como você chegar nos Estados Unidos sem o passaporte. Vamos supor que o passaporte você é Saulo e o passaporte é Paulo. Se você chega nos Estados Unidos, que é Roma, sem o seu passaporte de Paulo, você é mandado embora. Então é isso. Saulo era o seu nome judeu e Paulo era o seu nome romano. O nome Saulo permaneceu até a sua primeira viagem, né? Lá em Pafos, que a gente vai ver lá acho que é no 12, que ele vai para com Barnabé, o Espírito Santo manda ele sair com Barnabé para uma missão na ilha de Pafos, e ele, daí para frente, ele já aparece como Paulinho. Já nos primeiros versículos de Atos 8, nós podemos ler sobre a primeira perseguição da igreja, aliás, a primeira perseguição aos cristãos, o início da perseguição à igreja primitiva. Então, os cristãos se espalharam por Jerusalém. Alguns resolveram fugir por meio da perseguição em prisão, mas muitos cristãos se espalharam para cumprir uma ordem de Jesus que está lá em Mateus 10, 23. Então, como Paulo pensou que estava expulsando o povo e acabar com os cristãos, ele estava servindo de um ventilador, né? Estava só espalhando a galera para poder pregar. Uns não foram com medo, mas a galera que precisava daquele impulso, eu preciso só que alguém me expulse para sair daqui. Então, Paulo serviu para isso. No versículo 1 e no versículo 2, nós temos as constatações da morte de Estevão. Né? Agostinho, que é um escritor, um dos pais da igreja, ele escreveu que a conversão de Paulo deve-se muito, né, à oração de Estevão. A gente sabe que que Estevão orou, né, quando estava morrendo lá, falando que Deus tivesse misericórdia do povo e não desse para ele esse pecado. Né? E Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo, nunca se esqueceu do modo como Estevão morreu. Ele também não escondeu o fato de ter consentido em tal sentença. A gente vai ver lá em Atos, lá na frente, daqui a quase um mês, em Atos 22, 20, que Paulo ele afirma, né, que afirma o consentimento da morte de Estevão, né, e é uma coisa que ele leva até o fim da sua carreira lá. Então, Deus promete, lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Embora Paulo estivesse lutando contra o trabalho da igreja primitiva e a igreja estivesse experimentando a sua pior perseguição, esse embate é o que conduziria Paulo, o homem que escreveu pelo menos a metade do Novo Testamento, à vida eterna. Então, Paulo pensava que estava abafando, mas ele estava só sendo usado por Deus. Quando a Bíblia fala, no versículo 2, que homens religiosos carregaram Estevão para o seu sepultamento, esses homens religiosos não eram o pessoal do Sinédrio, tampouco os cristãos que estavam correndo feito doido, né, para fugir de Paulo. Então, esses homens religiosos indicam que eles não eram cristãos, mas judeus piedosos. Era o pessoal lá que estava vendo enquanto... Lembra que Estevão foi arrastado do templo até os portões até depois do portão de Jerusalém. Então tinha muita gente vendo. E muitas dessas pessoas se sentiram tocados, né, pela forma que Estevão morreu, e eles fizeram uma grande lamentação, eles choraram muito por Estevão, né? E também o sepultaram no enterramento, né? O sepultamento. E o versículo
1, ele termina com a frase "e todos foram dispersos". Nessa frase, fala do espalhar de sementes no chão, de modo a escrever algo a partir dela. Os membros da igreja de Jerusalém podem não ter entendido o que estava acontecendo com eles, mas Jesus não deixaria que a sua igreja se limitasse a barreiras raciais, culturais ou geográficas. Desde cedo, aqueles cristãos tornaram-se missionários, bem como refugiados. Primeiro, os esforços para suprimir os seguidores de Jesus limitaram-se às agressões físicas e às prisões dos apóstolos. Né? A gente viu lá no versículo 5, no capítulo 5, 6 e 7, que primeiramente eles só ficavam agredindo, né? Prendendo os apóstolos, intimidando, né? Senhor, não fala mais de Jesus, que senão vai te prender. Entretanto, a partir desse momento, tão rápido. Entretanto, a partir desse momento, a igreja inteira começou a pagar o preço do discipulado. Ainda hoje, Deus está edificando a sua igreja e, por meio da sua soberania, irá direcionar os nossos caminhos. Quando o versículo 1 fala, né, que todos foram dispersos, exceto os apóstolos, né, o objetivo inicial da grande perseguição eram os cristãos judeus helenistas. A gente sabe que os judeus helenistas, que era representado por Estevão, lembra que lá no capítulo anterior as viúvas estavam sendo negligenciadas, a galera estava dando comida e dinheiro para todo mundo, mas não estava dando para as viúvas, né? Então, levantaram-se essa questão entre os judeus helenistas, que eram os gregos que tinham que se tornar cristão, e os judeus normal, né? Então, Estevão fazia parte do grupo de judeus helenistas. Quando o pessoal começou a perseguir os cristãos, eles começaram a perseguir essas pessoas que eram gregos, né? E que tinham aceitado Jesus, né? Que tinham mudado a sua fé. Então, essa perseguição é primeiramente a eles, né? Os helenistas. Se você não lembra o que é helenista, nos slides anteriores, nos estudos anteriores, tem especificado. No versículo 3, vai falar sobre o que gerou, né, a morte de Estevão e como Paulo estava desempenhando bem o seu serviço de Satanás. A morte de Estevão forneceu a faísca que acendeu o fogo da perseguição. Olha que poético. E Saulo passou a atuar como líder do movimento, lá no versículo 1. A expressão assolava na igreja, ou assolava a igreja, é semelhante à descrição de um javali selvagem que devasta algo na tentativa de destruí-lo, que está em Atos 22, essa descrição, né? Tem Atos 22, e no Atos 26 a gente vai ver ainda lá daqui a 2 meses. Então, quando ele fala assim, Paulo devastava mesmo. Entrava, expulsava, espancava, matava, apedrejava, perseguia. Então, Saulo tinha todos os documentos legais de que precisava para liderar essa perseguição. Ele tinha autoridade para lançar as pessoas nas prisões. A gente vai ver mais na frente que Paulo ele sai para perseguir os cristãos, igual Neemias sai para reconstruir os muros de Jerusalém. Lembra lá no nosso estudo de Neemias que Neemias ele pega um monte de carta do rei, autorizando ele passar, autorizando ele pegar madeira, autorizando ele fazer isso e aquilo para poder reconstruir o templo. Saulo faz a mesma coisa. Ele tem um monte de ordens, um monte de autorizações que faziam com que ele fosse responsável por essas perseguições, né? Não, ele tem esse aval para fazer isso. O Sinédrio o autorizou, porque como sendo aluno de Gamaliel, ele tinha o zelar pela lei e pela ordem, né? Então, quando ele via algo que fugia da ordem correta do que ele foi ensinado, né? Ele aprendeu do jeito. Quando ele via aquilo sendo deturpado pelos cristãos, né? Ele fala, vamos meter a louca, vamos matar todo mundo. Ele tinha autoridade para lançar as pessoas nas prisões. Saulo estava prendendo os cristãos, homens e mulheres, conduzindo-os ao cárcere. Depois da conversão de Saulo, Deus apareceu a Ananias
lá na frente, né, a gente vai ver que quando Paulo se converte, Jesus encontra ele, dá uma lapada nele. Aí Deus aparece em forma de voz, né, para Ananias, instruindo a respeito do que ele deveria dizer para Saulo, né, que era o perseguidor recém-convertido. A gente lembra que Saulo estava sem enxergar, né, mas quando Deus fala para Ananias assim, ó, tu vai lá, tu vai falar isso aqui para ele. Ananias ouvira, mas porém Ananias ouvira falar da tremenda dor que Paulo infligiria aos cristãos judeus e teve medo de ir até o perseguidor. Lá no capítulo 9, a gente vai ver assim que Deus manda Ananias ir para Paulo, né? Aí o pobre da Ananias já sabia tudo que Paulo tinha feito, falou assim, ó, eu, senhor, não tem outro para mandar, não. Então ele fica com medo de conversar com Paulo, né? Porque ele sabia o que Paulo era capaz de fazer, né? Se ele ia perseguir as pessoas que escondiam, imagina que ele não faria com alguém que chegasse perto dele dizendo que era cristão. E daí a gente sai dessa primeira parte, né? Sobre essa explanação do final da morte de Estevão, da igreja sendo dispersada, e de Paulo, né, metendo louco na igreja, né, nos cristãos. E a gente vai agora para onde essas pessoas foram, né? Eles foram dispersos para onde, né? Então a gente vai começar com o evangelho em Samaria. É, os apóstolos ficam em Jerusalém, né, mas os cristãos que foram espalhados, eles anunciam o evangelho por toda parte. Filipe, que era um dos 7 auxiliares dos apóstolos, a gente tem que lembrar lá em Atos 6:5, que 2 pessoas iriam se sobressair, né? Estevão e Filipe. Né? Lá no versículo 5 vai falar sobre as pessoas lá. E já tinha sido a vez de Estevão, né? Morreu apedrejado. E agora era a vez de Filipe, que era um dos 7 auxiliares, né? Que, como a gente viu, era um dos 7 diáconos, né? A palavra não é diácono, mas como também não era auxiliar, né? Existe denominação que usa auxiliar, colaborador, diácono e obreiro. Então, Filipe morre sim. O único que não morre é Jesus. Mas os cristãos que eles pararam no Evangelho de toda parte. Filipe, um dos 7 auxiliares dos apóstolos, leva o evangelho até a região da Samaria. Depois do seu encontro com o alto funcionário da Etiópia, ele anunciou o evangelho na cidade de Azoto e em muitas outras cidades da Cesar, até chegar em Cesaré. Um pouco adiante, o livro de Atos fala sobre a igreja em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria. Nós temos que lembrar que os judeus eles odiavam os samaritanos, né? Aí sempre assim, mas por quê? Eles odiavam os samaritanos. Lembra que lá no Antigo Testamento, no livro de Neemias, tinha um pessoal que se misturava com os outros, né? O pessoal de Israel casava com o pessoal que não era de Israel e tal, e tinha esses filhos que não eram de Israel, e daí levantava outro tipo de sacerdote para esse povo. Então, os samaritanos, eles eram essas pessoas, esses filhos, entendeu? É como se a minha mãe fosse do mundo e o meu pai fosse crente, eu sou filho deles, eu sou samaritano, sou filho de um impuro com um puro. Eu sou o metade homem, metade besta. Então, o samaritano era visto pelo judeu assim, como uma aberração, como um impuro, era a semente de uma união rejeitada por Deus. Pronto, nada melhor do que isso. Semente de uma união rejeitada por Deus. No versículo 4, a palavra fala que eles iam por toda parte anunciando a palavra. Então a igreja hoje, né, ela cresceria inegavelmente ou indubitavelmente, aquilo que não se tem dúvida, se mais cristãos fizessem isso nos dias de hoje. Se quando nós nos dispersar, né? O que é dispersar? Vou em Brasília amanhã comprar caneca. Posso pegar a palavra? Posso. Isso vai ajudar a igreja a crescer? Vai. Eu faço? Não. Então, se a igreja fizesse isso nos dias de hoje, ela cresceria, né, a maneira que a igreja cresceu na antiguidade. Então, do 5 ao 12, nós podemos relatar que Filipe foi pregar o evangelho em Samaria, como Jesus tinha comissionado lá em Atos 1, versículo 8. Lembra que a gente falou que eu falei no grupo que tinha uma curiosidade legal, que o versículo de Atos 1:8
era cumprido no versículo de Atos 8:1. Pronto, Jesus fala assim: vocês vão pregar na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. No capítulo 8, quando Saulo mete o louco lá, que a galera foge, eles vão pregar justamente em Samaria, na Judéia e nos confins da terra. No primeiro século, os judeus samaritanos eles se odiavam. Então, os judeus consideravam os samaritanos impuros racialmente e adeptos de uma falsa religião. Após a queda do Reino do Norte, que era o Reino de Israel, lá em 722 depois de Cristo, lembrando que as tribos elas eram separadas em dois reinos, né? Reino do Norte, que era onde ficavam Judá e era Judá e mais eram duas tribos do Reino do Norte. Se eu não me engano, era Judá e Benjamim, ou era Judá e Israel, alguma coisa assim. E as tribos do sul eram as outras 10. Acho que era Judá e Levi, né? Por causa do tempo. Então, depois a gente pesquisa isso aí. Anota para mim, Gabi, depois para pesquisar. Então, o Reino do Sul era composto pelas 10 tribos restantes, né? E o Reino do Norte era composto por duas tribos, que era, em especial, a tribo de Judá e talvez a tribo de Levi. Então, lembra que lá antigamente, né, quando a gente viu lá em Neemias, ou bem antes de, ou bem depois disso, antes de Cristo, o Reino do Norte tinha sido arrasado, né? Tinha sido destruído. O Israel tinha sido arrasado de novo. E Samaria, que era a capital, ela foi habitada por colonos trazidos pelos assírios. Esses colonos, que esse pessoal que colonizava os lugares, né, se casaram com os judeus remanescentes, ou seja, os judeus que não saíram, né, ficaram por lá, escondidos e tal. Quando esses colonos chegaram, que podia ser homem ou mulher, se casaram com esses judeus, e os samaritanos eram os descendentes nascidos desse casamento misto. Então, os samaritanos rejeitavam todo o Antigo Testamento, a não ser a lei de Moisés, né, o Pentateuco, e eles reuniam esses livros e chamavam de Pentateuco samaritano, para diferenciar do Pentateuco judeu, mas era o mesmo Pentateuco. Além disso, eles construíram um templo no Monte Gerizim que rivalizava com o templo de Jerusalém. Como eles não podiam, né, fazer os rituais no templo de Jerusalém, porque eles eram considerados impuros, eles pegaram e fizeram um templo para eles, no Monte Gerizim, que também é um monte famoso. Então, para expressar o seu desdém pelos samaritanos, os judeus que viajavam para Galiléia, eles evitavam passar por Samaria, sendo que era o lugar mais perto para passar. Tem um episódio no The Chosen que Jesus fala que vai para o casamento, né? Onde ele faz o primeiro milagre, e o lugar mais perto para ir é por Samaria. Não é a minha, não. Daí Jesus fala que tem que ir para o casamento, né? E o lugar mais perto para ir para Samaria, mas os discípulos falam que é melhor eles dar a volta pelo mar, né? Porque aí eles não precisam passar por Samaria, que seriam atacados. Então eles evitavam passar por Samaria. Então eles evitavam passar por Samaria e atravessavam o Rio Jordão, né? Na cidade de Pérea. Eles preferiam atravessar o rio do que economizar lugar por Samaria. Entretanto, a mensagem do evangelho transcendeu, ou seja, superou a barreira existente no primeiro século entre os judeus e os samaritanos. Quando Filipe desceu para pregar em Samaria, ele não quis nem saber se era samaritano ou se era judeu, ele só queria saber de pregar a palavra de Deus. Assim também como os outros que saíram para pregar. O Espírito de Deus despertou um companheirismo amoroso nos cristãos que suplantou, ou seja, que superou todo o ódio racial existente há séculos. A formação da igreja em Samaria indica que não há nenhum espaço para racismo na igreja. 1 Coríntios 12, né? E lá em Gálatas 3, 26 ao 28. Pois Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então não tem como fazer essa agregação, sendo que nós somos considerados iguais. Como é que eu vou separar aquilo que é igual? No versículo 10, a gente tem que a passagem
do Simão, né? É Simão ou é Simeão? Deixa eu ver aqui. É Simão. Do Simão. A galera que morava em Samaria acreditava que ele era realmente alguém que manifestava o poder de Deus, porque já fazia aquilo há muito tempo, né? Então, há muito tempo ele já enganava o povo com a bruxaria dele. Então, como ele está lá há muito tempo, ninguém veio questionar o que ele fazia até então, ele era o enviado de Deus para Samaria. Tendo em vista que os judeus não chegavam em Samaria, e Samaria tinha o seu próprio homem dos milagres, que era o homem das feitiçarias, eles iam ficar na dele, porque iam acreditar que era um homem de Deus mesmo. Porque até então, ninguém ia descer de Jerusalém para Samaria para dizer que o cara não era de Deus, né? Aí, no versículo 13, a gente vê aqui que até o Simão, né, ele disse ter crido em Jesus e se batizou, né? Então, e creu até o próprio Simão. Embora esse homem tenha recebido o batismo, ele ainda tinha um longo caminho até compreender de modo mais claro a doutrina cristã e alcançar o crescimento pessoal. Algumas pessoas acreditam que as palavras de Pedro, lá no versículo 21, quando Pedro vai dar uma chicotada nele, indicam que a confissão e o batismo de Simão não eram genuínos, ou seja, ele se batizou só porque a galera estava indo. É os crentes meia boca de hoje, que vê todo mundo se batizando, vai lá e se batiza também. Então, assim como Simão fez anteriormente, tem muita gente que faz hoje, né? Isso em relação ao batismo, não em relação a nossa caminhada que é sujeita a quedas. É, mas em relação ao batismo, naquele momento, Simão, ele não tinha sido verdadeiro, né? Quando fala genuíno, não tinha sido verdadeiro, ou seja, uma entrega de seu interior, né? Tinha sido uma coisa só superficial. Então, a história da igreja dos séculos posteriores, nas histórias posteriores, associa Simão a heresias e identifica como inimigo da fé cristã. Né? As suas ações, elas acabaram por fornecer ao lexo da igreja, ou seja, ao dicionário, né, da igreja, ao vocabulário da igreja, a expressão simonia, que quer dizer, ou que faz menção, a compra e venda de cargos eclesiásticos. Então, a gente tem uma palavra muito comum, né, que a Igreja Católica praticou bastante, que era a indulgência, que era a venda do lote no céu. Aí, até um tempo desse tinha uns vendendo, assim, não me engano era de Macedo, então aquele que usa o chapéu lá, esqueci o nome dele. Ele estava vendendo lote no céu. Então, essas indulgências eram comuns na prática do cristianismo católico. Né? Os padres, os bispos, o pessoal ali, eles vendiam isso, o Valdomiro Santiago. Eles vendiam terreno no céu, né, para indulgência, que era você pecou, você não precisa ser perdoado por Deus especificamente. Você pode me dar aqui, sei lá, 30 hectares de terra ou 20 hectares de terra, ou ouro e prata, e seu lugar vai estar garantido. Se a gente tivesse que comprar um lugar no céu hoje, nós estava lascado, que nós não tem nem onde cair vivo, né? Que morto a gente cai em qualquer lugar. Então, a indulgência, ela é já viu o cara imitando ele quando ele vai discutir com o Ratinho? O Ratinho fala que ele tá roubando os irmãos para comprar fazenda. Aí ele vai e chega e fala: Olha, Ratinho, eu não fiquei com raiva, não. Eu te perdoo. Mas se Deus te der um câncer, é muito engraçado isso. Daí, essa prática da indulgência, ela tá dentro da simonia. Então, a simonia, ela é maior que a indulgência, né? Ela é compra e venda de cargos eclesiásticos e ela engloba a indulgência. No versículo 14, fala que os apóstolos enviaram Pedro e João, né? Parece até que Pedro e João estavam esperando se dar alguma coisa errada lá, né, em Samaria, para depois eles irem. É igual quando você chama a polícia para ir apartar uma briga, que eles esperam alguém matar, a briga acabar para depois desaparecer. Então, Jesus tinha dado as chaves do reino, né, em Mateus 19, 16, 19, a Pedro. Ele era aquele a quem Deus usaria para abrir as portas dos corações dos judeus, né, no capítulo 2, quando ele ministra lá.
dos samaritanos neste capítulo, quando ele vai ministrar, e dos gentios lá no capítulo 10, né? No capítulo 10 a gente vai ver que Pedro ele dá o estopim, né, no coração dos gentios, que eram as pessoas que não criam em Jesus ainda, e a partir do 12 ali, Paulo já assume, Pedro abriu a porteira, e Paulo vai, entra e leva o resto, né? Então, como a gente já sabe, né, a igreja ela cresceu sobre Pedro, né, instituída como Jesus, ela cresceu sobre Pedro, fazendo jus ao que Jesus fala, né, apacenta minhas ovelhas e sobre ti edificarei a minha igreja. Aqui no versículo 14 tem uma coisa para tirar. Foi enviado para lá. No versículo 15 ao 16, nós temos o que Pedro, né, foi fazer lá junto com João. Né? Embora seja relatado mais só Pedro e João, os discípulos eram todos, tá? Mas aqui está em ênfase Pedro e João. No versículo 15 e 16, o 15 fala que eles oraram, né, por aqueles para que eles recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João eram os mensageiros oficiais da igreja de Jerusalém para anunciar aos samaritanos o que tinha acontecido em Pentecostes. Os samaritanos tinham de saber acerca da salvação proveniente dos judeus. Os judeus, por outro lado, tiveram que entender a respeito da salvação que alcançara os samaritanos. Então, enquanto os samaritanos tinham que entender que tipo de salvação era que estava vindo, os judeus tinham que entender que a salvação não era só para eles. Entende? Então, um tem que entender, boa noite, Nath, seja bem-vinda. Se não estiver ouvindo ou vendo, avisa aí. Então, um tinha que entender que ele era agraciado a participar da salvação, enquanto o outro tinha que entender que a salvação era universal, não era só dele. Que a salvação em Jesus não veio só para o judeu, mas também veio para o samaritano, veio para o grego, para o romano e para todos os que acreditassem. Jesus disse em João 17 que o mundo saberia que ele viera do Pai quando visse a unidade do corpo de Cristo. Sabendo do profundo ódio existente entre os judeus e samaritanos, Deus manifestou-se a ambos para mostrar que eles estariam unidos como igreja. A dependência dos samaritanos pela ação dos judeus para receber o dom do Espírito Santo era sinal de cura, ou seja, os dois povos estavam para se tornar apenas um. Quando Pedro orou depois pelos gentios, eles acreditaram imediatamente e receberam o dom do Espírito Santo sem qualquer imposição de mãos. Lá no capítulo 10, a gente vai ver que quando Pedro ora por parte dos samaritanos, por parte dos gentios que não eram judeus, ele não impõe as mãos, né? Ele ora e a galera é rebatizada no ato. Isso serviu de sinal para que todos os judeus soubessem que o mesmo dom estava sendo dado também aos gentios. O Espírito Santo era o fator unificador que traria judeus, samaritanos, eu coloquei samaritano, e gentios em um mesmo corpo. Então, Pedro mostrou através do Espírito Santo, ou o Espírito Santo mostrou através de Pedro, que ele veio para unir os povos e não para fazer a tão famosa acepção de pessoas. No versículo 17, nós temos que Pedro então lhe impusera as mãos. Como a gente já viu nos capítulos anteriores, era uma prática comum, né, na igreja primitiva. Vai estar em Atos, vai estar em Timóteo, está no Deuteronômio, está no Êxodo. Né? Nesse caso, a imposição de mãos está claramente relacionada à oração que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Então, eles oraram, né, para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo e impuseram suas mãos. Então, a imposição de mão não era algo aleatório, era algo que estava, né, condicionada a essa oração. Daí, nós passamos para o versículo 18, né, que é o do Simão tentando, ficou maravilhado, né, vendo a galera receber o Espírito Santo, e ele não se preocupou em querer o Espírito Santo. Ele se preocupou em ter para dar aos outros, né? Ele não quis ter o Espírito Santo, ele quis distribuir o Espírito Santo. Então, Simão,
vendo que pela imposição das mãos, né, era dado o poder do Espírito Santo, ou o Espírito Santo às pessoas, ele vai lá e fala, né, que quanto é que tu quer para me dar esse poder? O texto, o texto não revela exatamente o que Simão viu, né? Se ele viu o dom de línguas, se ele viu curas, se ele viu o pessoal pulando, se ele viu o pessoal chorando, o texto não fala o que ele viu. O dom de línguas até então era um sinal concedido à nação de Israel. 1 Coríntios 14, 20 ou 22. Assim como é provável que o mesmo sinal estivesse presente a cada passo do início da expansão do evangelho. Em Jerusalém, Samaria e na casa de Cornélio, no capítulo 10, todas as vezes que o Espírito apareceu, né, que o Espírito Santo foi dado, houve, né, o falar em línguas. Por outro lado, a palavra ver aqui pode significar simplesmente que Simão percebeu o que estava acontecendo. Não quer dizer que ele viu a ação do Espírito Santo, quer dizer que ele viu o apóstolo, né, o discípulo lá, o Pedro, impondo as mãos. Então ele não queria ser a pessoa que estava recebendo as mãos de Pedro, ele queria ser a pessoa que estava lá colocando as mãos nas pessoas. Então ele fala, dai-me também a mim esse poder. O versículo 13 indica que Simão era um crente. Ele tinha crido que Jesus era filho de Deus e tinha se batizado. Porém, ele confundiu o trabalho de Deus com as suas práticas mágicas do passado. O fato de outros terem pago pelo segredo da sua magia motivou Simão a pensar que esse era o melhor modo para se aproximar de Pedro. Porém, ele logo aprendeu sobre o grave erro que estava cometendo. Eu só pensei no erro e esqueci de escrever. Porém, ele logo aprendeu sobre o grave erro que estava cometendo. Então ele pensou assim, pô, a galera me pagava para eu curar ele, para eu fazer as coisas para ele. Então, se eu pagar para Pedro, Pedro vai deixar eu fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Aí é onde ele se lasca. Né? Que aí Pedro fala para assim, ó, tu não tem parte nisso aqui não. Nem sorte nisso aqui. O teu dinheiro, ele vai perecer contigo, ou seja, tu vai morrer com o teu dinheiro. Né? Perecer aqui no caso é decair até morrer. Porque você pensa que o dom de Deus se compra com dinheiro. Você não tem parte nem sorte nesses assuntos. Porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Vai lá, se arrepende da tua maldade e ora a Deus para que, porventura, né, quando ele fala porventura, ele está dizendo que vai depender de Simão, né, receber o perdão de Deus através dos pensamentos do coração dele. Né? Ora a Deus para que, porventura, o pensamento do teu coração seja perdoado. Além de Pedro interpretar o que foi falado por Simão, ele também interpretava o que estava dentro de Simão, né? Então, porque eu percebo que estás em fel de amargura, né? Quando ele fala fel de amargura, é como se fosse uma hipérbole, né? Ele quer dizer que é muito amargo, de amargo mesmo, e em laço de iniquidade. Quando ele fala em laço de iniquidade, você pode mentalizar em um laço, e a pessoa presa pelo laço, e a iniquidade é o pecado. Então ele está aprisionado pelo pecado e totalmente amargo, né? Totalmente preso em escuridão. E daí, Simão ele responde a resposta mais comum, né? Na igreja na igreja contemporânea, que é o irmão 6 horas. É aquele cara que ele não consegue orar por si próprio, porque ele sabe que ele tem um caminho muito longo a percorrer para buscar o perdão de Deus. Daí ele não ora por si próprio, ele vai e pede para os outros orar por ele. Daí ele pede para ele, olha, não ora tu aí por mim, para que essas coisas que tu falou não aconteçam. Mas ele em nenhum momento ele fala que vai orar por si próprio, né, para que seja os seus pecados ou pensamentos impuros em relação ao Espírito Santo, eles fossem perdoados, né? E isso acontece hoje demais. Então, Felipe e o alto funcionário da Etiópia. Aqui a gente acaba, né, com Pedro ministrando o Espírito Santo para as pessoas, para os novos convertidos ali, com essa passagem sobre o triste Simão querendo comprar o poder do Espírito Santo. E agora a gente vai entrar na parte onde Filipe ele é levado a pregar na parte dos confins da terra. Então, o evangelho foi anunciado aos samaritanos,
lá do verso 4 ao 25, e agora é um homem não judeu de um país estrangeiro, daqueles que estão longe, lá em Atos 2:39. Em Atos 1, também vai falar que vão pregar aos samaritanos em toda a Galiléia e até os confins da terra, né? Então, esses confins da terra são até aqueles que estão longe. Então, no caso do etíope, ele era o mais distante, já conhecido pelo o povo judeu, né? Então, é, era hora de pregar ao não-judeu, de um país estrangeiro, daqueles que estão longe, que aceita a boa notícia a respeito de Jesus Cristo e é batizado, né? Daí a gente pode ver isso em Atos 1:1 e a introdução de Atos 2:2, né? Acredito. É... Cadê? Quando o pessoal terminou de pregar a palavra do Senhor, né, quando eles testificaram é, e, e pregaram a palavra do Senhor, eles voltaram para Jerusalém, né? É, os judeus, né? E muitos do, do, da cidade de Samaria, elas foram é, ministradas, né? Eles não ficaram somente onde Filipe estava. Eles também passaram nas cidades que fazia a rota, né, para Jerusalém, né? Então, o versículo 25 fala assim, que tendo ele testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. E aí o versículo 26 vai dar a ênfase da narrativa de Filipe, né, que fala, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Macho, eu vi no mapa, tanto no mapa antigo quanto no mapa atual, pensa numa caminhada longe. Tu é doido, mais ou menos 100 quilômetros, 94 quilômetros de distância de Jerusalém para Gaza. Aí de Jerusalém para Azote, onde Filipe foi trasladado, é 60 quilômetros, cerca de 60 quilômetros. E de Azote para Cesareia, que é para onde Filipe foi andando, é mais de 90 quilômetros. Então o bicho andou, mas andou. Então o versículo 27 fala assim: e levantando-se, foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, a qual era encarregado de todos os tesouros da rainha, né? Havia vindo adorar em Jerusalém. Aqui nós temos, e vou tirar o slide um pouquinho, e falou, travou de novo, abençoado. Então aqui nós temos que o anjo deu a ordem, e assim que o anjo falou assim, ó, tu vai, papapá, papapá, Felipe levantou e desabou. Né? A gente tem várias pessoas no Antigo Testamento e até no Novo Testamento que quando escutam uma ordem de uma autoridade divina, seja de Deus através dos anjos ou dos profetas, ou seja de Jesus, através do próprio Jesus que estava vivo, né? Ou dos apóstolos, essas pessoas que têm o coração voltado para o ministério, elas obedecem sem perguntar. Né? Nós temos aí Abraão, né? Quando Deus assim, ó, parece do nada, Abraão era artista e ajudava o pai a fazer imagem de madeira, ajudava o pai a fazer escultura de madeira. Deus chega para ele e fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostro. Aí a palavra fala que ele não perguntou qual era o lugar, não perguntou com quem que ele ia, não indagou, não questionou, pegou suas coisas e falou, tô indo. E foi. Então, a atitude de... Isso a gente pode ver também, né, no Novo Testamento, quando Jesus está operando curas e milagres, ele fala assim, ó, vai, pronto, para os 10 leprosos, né, que eram, em sua parte, 9 judeus e um samaritano, né? Jesus fala assim,
vai e se lavem e se mostrem ao sacerdote. E daí, quando eles saem, no decorrer que eles saem andando, já são curados instantaneamente, né? E só um volta para agradecer. Então, tudo vai depender da obediência, né? E daquilo que nós estamos dispostos a obedecer quando Jesus fala ou quando o seu, o seu ordenado fala, né? No caso da nossa igreja, no caso das igrejas em geral, né, obedecer aos seus pastores, às suas lideranças, né, e no caso de Jesus, obedecer ao próprio Espírito Santo, né, quando ele fala ao nosso coraçãozinho de pedra. Então, a gente deve notar a, a atenção, né, que Filipe dá à palavra, a ordem do anjo, né, não é nem a palavra, mas a ordem do anjo, onde vai assim, ó, tu vai, e ele pega e fui, vazei. Então a gente tem que estar atento para quando nós recebemos uma ordem do Senhor, seja ela qual for, né? Nós estarmos dispostos a cumprir essa ordenança, né? Nós estarmos dispostos a, a nos entregar, né, ao Senhor, a fim de que Ele possa cumprir essa ordem, a gente possa cumprir essa ordenança que a gente foi designado. Então, no meio do estudo, né, já é bom a gente fazer isso, trazer a nossa memória. Nós temos negligenciado, né, as ordens do Senhor, aquelas ordens que Ele nos tem dado, que Ele nos deu, e se nós temos negligenciado ela ou se nós temos cumprido ela, né? E daí você pode fazer essa autoanálise e se perguntar, né, se responder e mudar ou permanecer, né, em relação ao seu consentimento, se você está cumprindo ou se você está fugindo, né, da ordenança que Deus te deu. De qual das duas opções de Jonas é você, né? O antes da baleia ou depois. Nem sempre a baleia vai aparecer para te salvar. Então, a gente parte para o capítulo, o versículo 28, o 27, na verdade, explicando algumas coisas, né? Primeiro, os termos usados aqui, né? Quando o anjo dá a ordem para Filipe ir, né, nós temos que entender para onde ele está mandando ir, né? Eu vou trazer no final o mapa atualizado de Jerusalém, que onde é deserto naquele tempo, ainda é deserto hoje. Então, a estrada que o anjo manda Filipe descer é a estrada que descia de Jerusalém para Gaza, né, o sudoeste de Jerusalém, aproximando da costa mediterrânea da Palestina, quase dando a volta por trás. Então, Gaza é o último lugar de solo improdutivo. É um deserto que faz fronteira com as terras produtivas do Egito. Este era o caminho mais usado pelos viajantes que iam para a África. Deus comissionou Filipe a atender o eunuco etíope, né, nesse lugar, e o evangelho ia dar um salto de Samaria até os confins da terra. Então nós temos que, até hoje, a faixa de Gaza é conhecida, né, por não ter nada, só guerra. Então é a mesma coisa. Do lado tem Israel, Jerusalém e as cidades vizinhas brigando por um território. Do outro lado tem o outro continente brigando por outro território. E no meio tem a faixa de Gaza, né? Que é um deserto quase que semiárido, abandonado, onde as pessoas sobrevivem com o mínimo do mínimo. Quando, como eu falei, quando Filipe desce de Nazaré para Gaza, é a distância aproximadamente de 100 quilômetros, né? São 94 quilômetros para ser preciso. Então, ele levantou-se e foi. Como eu falei antes, a obediência dele sem objeções é igual a obediência de Abraão lá em Gênesis 22. Ter fé em Deus significa estar pronto para obedecer imediatamente a uma ordem. Esse eunuco, que era superintendente, a gente primeiro tem que entender o que é eunuco, né? Que vai falar no Evangelho e fala aqui também. Então, eunuco normalmente era um homem castrado. Não quer dizer que ele tinha os seus órgãos genitais amputados, não. Né? Quer dizer que ele se autodenominava alguém que não precisaria manter relações afetivas, ou seja, sexuais ou matrimônio com outra pessoa.
Então ele era castrado psicologicamente, não necessariamente o negócio dele era cortado, não. Então, porém, né, embora o termo eunuco signifique isso, até o primeiro século, o termo eunuco também foi utilizado para designar um cargo público, né, de influentes autoridades militares e políticas. Por quê? Porque essas pessoas que eram influentes, que tinham autoridade nos cargos políticos e públicos, elas não poderiam ter família, né? Porque as suas famílias poderiam ser vítimas, né, de motim ou até mesmo de investida contra o rei ou a rainha existente. Então ele era eunuco, considerado eunuco porque ele não tinha família, era como se fosse um homem castrado. Então o antigo reino etíope foi governado por Candence, a rainha dos etíopes, que governou olha só que lombra, que governou em nome de seu filho, né? O filho dela era o rei, e ela era que era a rainha, que governava. Porque o filho dela era considerado o filho do sol. E ele era santo demais para lidar com assuntos seculares. Mano, eu ri quando eu li isso. É disso que eu ia te falar, senhor. Então ele era muito santo para trabalhar com o povo. Então a mãe dele, que era uma pessoa menos santa que ele, era que ia tratar desses assuntos. Então a mãe dele que era a rainha ativa na hora. É, Logo, a sua mãe tomou para si essa responsabilidade. Então, Candence não era o nome da mãe dele, né? Era um título usado por todas as rainhas da Etiópia. Assim como o Egito tinha o título de faraó, e os outros lugares tinham o título de imperador, né? Principalmente em Roma. Então, Candence, faraó, Assuero, que também é título, imperador, que também é título, é só mais um título para designar uma hierarquia do mais alto escalão. O eunuco em questão era uma espécie de ministro das finanças, ele que trabalhava com o dinheiro da rainha. Ele tinha um cargo privilegiado no regime etíope e ele era responsável pela distribuição dos fundos do tesouro, baseado na vontade da rainha. Quando a rainha disse, vou mandar dinheiro para o templo, vou mandar dinheiro para fulano de tal, vou mandar dinheiro não sei para quem, vou comprar não sei o quê. Era esse cara, esse eunuco etíope, que tinha essa responsabilidade de levar esse dinheiro. Ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Como a gente viu, Jerusalém estava no tempo de Pentecostes, né? Então, muitas pessoas iam para Jerusalém para oferecer seu sacrifício e tal, e ele deveria ter sido mais algum e estava voltando destino à sua cidade. Então, muitos gentios no primeiro século haviam se cansado de seus inúmeros deuses e da falta de padrões morais de suas nações. Eles estavam buscando no judaísmo a verdade. Se eles conseguissem, ou seja, se eles seguissem o judaísmo, obedeceriam a todos os estatutos da lei de Moisés, isso incluiria a circuncisão e o batismo. Esse tipo de convertido ao judaísmo é denominado prosélito. Então, prosélito era a pessoa que não era cristão, mas que queria ser, no caso, não cristão, né? A pessoa que não era judeu, que não era voltada ao judaísmo, mas agora queria ser judaísmo, né? Queria ser do judaísmo, queria ser um judeu. Então, ele tinha lá que se circuncidar, cortar o prepúcio, tem que se batizar e seguir todas as leis de Moisés. Os gentios que não se convertiam ao judaísmo, mas frequentavam as sinagogas para aprender as escrituras, eram chamados de tementes a Deus. Quanto ao eunuco e o tio, não se sabe se ele era um prosélito, se era alguém que tinha se convertido ao judaísmo, ou se era pelo menos um homem temente a Deus. Né? Provavelmente era apenas um homem temente a Deus que estudava as escrituras. Já que ele era funcionário de alto cargo da rainha, né? A rainha tinha os seus deuses para adorar, então o cara de alto cargo da rainha ele tinha que adorar também os deuses da rainha, né? O que não impedia de adorar o Deus verdadeiro, né? Para eles ia ser só mais um Deus, dentre tantos que eles já tinham. Então no versículo 28 e 29 vai falar que encontra o carro, né? O Filipe aproxima-se e junta-se à carruagem. Em algumas Bíblias fala carro, né? Na minha fala carruagem. Então, o carro, nessa passagem, provavelmente era puxado por bois. Por isso, pode dizer que o eunuco se encontrava em uma caravana que seguia na mesma direção. Era comum, na época, ler em voz alta. Felipe, guiado pelo Espírito,
disse ao homem a respeito da profecia de Isaías, explicando as palavras proféticas que tratavam a verdade de Cristo. E aqui é engraçado assim, porque remete aos nossos estudos, né? E tem uma frase que é aqui embaixo, nossa, é muito legal. Então, e correndo até ele, no versículo 30, ouviu que ele lia o profeta Isaías e perguntou: tu entende o que tu está lendo? Né? E essa pergunta é o que a gente deve se fazer quando a gente está lendo a palavra. Entende? Muitas vezes a gente está lendo a palavra e não entendeu absolutamente nada. Então ele fala assim: como é que eu vou poder entender se não tiver ninguém para me instruir? Como é que eu vou entender o que o cara está dizendo se não tiver ninguém que me ensine? Sabe? E muitas vezes, perdão, muitas vezes o que falta em nós é essa resposta do etíope, né? A gente pergunta: vocês estão entendendo? Vocês entenderam tal capítulo? Entenderam tal versículo? Muitas vezes a gente responde assim: entendi, só para acabar a conversa, sabe? Mas a resposta deveria ser essa: como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Eu não consigo aprender só, o Espírito Santo não me revelou e não tem quem me ensine, né? Então aí a gente tem essa tomada de decisão do etíope em dizer a sua carência. E como ele sabia que Felipe, ao perguntar se ele entendeu, ele presumiu, né? O etíope presumiu que Felipe sabia. Né? Se eu pergunto para você se você entendeu o que você leu, provavelmente você vai entender que eu sei. Daí, como ele presumiu que Felipe sabia, ele falou assim, ó, ele rogou, né? Rogou a Felipe que subisse com ele e com ele se assentasse. Então, quando ele fala assim, rogou a Felipe, ou seja, ele pediu, ele meio que implorou, né? Ele clamou a Felipe para que ele subisse e se sentasse com ele. Quando o versículo 30 fala, lendo em voz alta, era o costume naquele tempo. Né? É quase certo que o funcionário estava lendo a versão grega, né, a Septuaginta, e não o texto hebraico, original hebraico. Porque, como a gente viu, os helenistas, eles liam em grego. Então, a circulação do evangelho, do Pentateuco e dos livros da lei, tanto é a mesma coisa, e dos livros dos profetas, né, tanto os menores quanto os maiores, eram escritos em gregos ou em latim, né, mas o latim agora é só para mais para frente. Então, no caso dele, ele provavelmente estava lendo em grego. Então, quando o Felipe pergunta se o cara está entendendo o que ele lê, essa pergunta indica a diligência requerida no estudo da Bíblia. Lá em Timóteo, né, 2 Timóteo 2,15, vai falar sobre como a gente deve proceder no estudo bíblico. Né? O Espírito de Deus, ele não elimina a necessidade de professores ou do estudo cuidadoso. Não é porque você é cheio do Espírito que você vai deixar de ler a Bíblia. Não é porque você é cheio do Espírito e roda no mistério que você vai deixar de aprender o que estava falando na Bíblia. Não adianta nada a gente querer dar uma E quando fala gente, fala gente todos, né? Querer dar uma de super crente e não pegar na Bíblia para ler. Que super crente nós somos. Então, o Espírito Santo não é dado para tornar necessário o estudo, mas para fazê-lo efetivo. O Espírito Santo não é dado para tornar desnecessário o estudo, mas para fazê-lo efetivo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus, isso é muito bom, é uma vitória muito grande quando você manifesta os dons do Espírito Santo, mas isso não exime a leitura bíblica, não exime o estudo bíblico. Porque a leitura você pode só passar o olho, né? Eu li, mas não entendi. O estudo você tem que sair compreendendo. Então, quando você estuda a lei, a palavra, o Espírito Santo torna isso efetivo na sua vida. Então, isso é bom porque vai enfatizar para a gente a nossa diligência, a nossa obrigação de estudar a Bíblia, né? Então, eu me sinto muito, muito reconfortado quando leio uma palavra dessa e sei que eu estou fazendo certo. E espero que você também sinta isso. No versículo 35, o Felipe vai falar sobre
o que o que o que o etíope não estava entendendo. E daí tem um motivo para o etíope não ter entendido isso, né? E a gente vai ver já no finalzinho nas curiosidades. Então, Filipe abrindo a boca e começando nessa mesma escritura, né, de Isaías, ele lhe anunciou a Jesus, né? Os judeus do primeiro século, eles não falavam muito a respeito do Messias, do Messias sofredor, né? Do Jesus que veio como um cordeiro e sofreu e foi escarnecido, cuspido, chicoteado, torturado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o credo do católico. Então, o povo judeu estava sob o jugo das leis e do governo romano. E por essa razão, acreditava que o Messias ele vinha como o leão de Judá, como o rei. Ele vinha para acabar com tudo, para tirar o povo da escravidão, para tirar o povo do governo romano, para isso a gente já viu nos capítulos anteriores que a galera esperava o Messias que viesse para ser o presidente, o Messias Bolsonaro. Então o povo esperava o Messias que viesse para acabar com todo o governo romano e não um simples frágil cordeiro. Então, quando até hoje os judeus que não são messiânicos, né, que não é convertido ao Messias, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, porque Deus não ia mandar uma pessoa fraca para morrer pelos outros, né? Ia mandar uma pessoa para governar os outros. Então, eles acreditavam e ensinavam que o sofrimento anunciado por Isaías era uma referência ao sofrimento da nação de Israel diante do domínio estrangeiro. Então, quando o eunuco está lendo aqui, né? E o lugar da escritura que lia foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos que tosquia, assim ele não abriu a boca. Né? O judeu, ele ensinava, ele tanto acreditava quanto ele ensinava que essa pessoa que estava sofrendo isso tinham duas vertentes. Ou era o Isaías, o próprio, ou era Israel, mas que nunca seria Jesus. Então, é, era referência ao sofrimento da nação de Israel, né, diante do domínio estrangeiro. E é provável, né, que o etíope tenha ouvido apenas o ensinamento oficial dessa passagem, quando ele esteve em Jerusalém. Ou seja, dizendo que era só Israel que ia sofrer. Mas ainda tinha algumas perguntas sobre esse respeito, a esse respeito. Então Felipe mostrou para o etíope que o servo sofredor nem era Isaías, nem era Jerusalém, mas era Jesus. Ele teve de sofrer na cruz por causa dos pecados e de toda a humanidade. Aí é interessante que o conhecimento do etíope sobre o sofrimento, ele estava assim, sofreu, tal, foi martirizado como ovelha muda, foi tosquiado, foi machucado, ele não abriu a boca, sofreu na humilhação, foi tirado do seu julgamento, e quem decidirá a sua geração? Então ninguém, porque ele não vai ter geração. Então porque a sua vida é tirada da terra. Então ele sabia que alguém tinha sofrido, mas ele não sabia quem. Quando Felipe direciona esse sofrimento todo para Jesus, né? O etíope ele tem esse estopim, né? A palavra não fala, né? E não deixa certo se foi na mesma hora, mas fala que eles seguiram o caminho. Então Felipe continua ensinando sobre Jesus, né? Quando ele continua ensinando, há esse estopim do etíope, diz assim: o cara sofreu, é o cara, pronto, é esse cara que eu preciso. Daí ele já solta a lapada no Felipe, né? Eles passaram por uma certa água, um rio, riacho, sei lá, e o eunuco fala assim: ó, tem água aqui, quer que me impede de ser batizado? Né? E tendo ouvido essa mensagem de sacrifício de Jesus Cristo pelos pecados, o eunuco respondeu com convicção, demonstrando a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha convencido ele, né, de que era Jesus, o Filho de Deus, e ele perguntou: mano, tem água aqui, esse cara sofreu para dar a vida. E reconhecendo ele, eu tenho parte do reino dele, que eu, com certeza o Felipe ensinou isso para ele. Tem água aqui, bora, eu quer que me pode me batizar agora? Tem que esperar por alguém? Então, tem um cara, né, não é piada isso aqui, tem um cara chamado Irineu, que é um dos pais da igreja, né, assim como
Agostinho, que viveu entre 130 a 202 depois de Cristo, ele escreveu que esse eunuco, ele voltou para a Etiópia, né, depois que ele foi batizado, Filipe foi-se embora para um lado, ele voltou para a Etiópia e se tornou um missionário entre o seu próprio povo, né? Isso é história. Então, a decisão do etíope em relação ao que ele deveria fazer quando ele sabe do sofrimento de Jesus é instantânea. Do versículo 39 ao 40, né, vai falar sobre o arrebatamento de Filipe a respeito do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, e Filipe se achou em Azoto. A palavra grega traduzida para arrebatou também é usada em 1 Tessalonicenses 4,17, quando faz uma alusão ao arrebatamento da igreja. É o mesmo que mesmo que a partir dessa passagem ou seja, é possível dizer que Filipe foi arrebatado a curto prazo, né? Que ele foi de uma cidade para outra, né? Mesmo que tenha sido só de curto prazo, a mesma palavra que usa em Tessalonicenses 4,17, é a mesma que usa aqui em Atos 8:39 ou 40. E daí, a terminologia indica um transporte milagroso. Ele não foi correndo, ele não foi de Uber, ele não foi de avião, não foi de camelo. Ele apareceu na cidade. Então, Azoto era uma antiga cidade filisteia, no Antigo Testamento é chamada de Asdod, e ainda hoje é chamada de Asdod, né? Lá em 1 Samuel 6, 16, 17, que ficava a uns 45 quilômetros do norte de Gaza. Cesareia ficava na costa do mar Mediterrâneo, a uns 90 quilômetros do norte de Azoto. Azoto, né? Era a capital da província, na verdade, Cesareia, era a capital da província romana da Judéia, e ali ficava o palácio do governador romano. Uns 20 anos mais tarde, Felipe ainda estava morando na Cesareia. Lá a gente vai ver em Atos 21. Então, se liga que de Jerusalém para Gaza, 100 quilômetros. Ele foi andando. Aí ele encontra esse etíope no caminho de Gaza e vai com esse etíope até um certo lugar. Quando ele chega nesse certo lugar, ele batiza esse etíope e esse lugar ainda é em Gaza, na verdade. Quando ele batiza o etíope, o Espírito Santo vai e some com ele e aparece ele em Azoto, né? De onde? De Gaza até onde ele apareceu são 45 quilômetros, né? Ele sumiu e apareceu 45 quilômetros depois. Não dá nem para dizer que é o poder do noturno, porque o noturno tem que ver para onde ele está indo. Então, é um poder sobrenatural. Só que de Azoto para Cesaré, que era onde Filipe foi pregando, tinha mais quase 90 quilômetros. Ele andou 190 quilômetros para ministrando a palavra de Deus. Entre Jerusalém, descendo para o deserto de Gaza, um pouquinho que andou com o etíope, foi trasladado 40 quilômetros e andou mais 90 quilômetros. Então, é um percurso bem top. Curiosidades. O caminho mencionado no versículo 26 é o caminho que levava a Gaza, destruída, né, em 93 a.C. Então, como a gente já sabe, Gaza, faixa de Gaza e as cidades do deserto entre Samaria e as outras foram sempre cidades de muita guerra. Né? Não é a primeira vez que Gaza foi destruída e também não será a última, porque lá o conflito é constante. E ficava mais ao norte das terras do interior e a terra de Gaza do Novo Testamento. A leitura de Atos 8 revela que Filipe saiu de Samaria e foi por um caminho pouco conhecido, onde encontrou o eunuco. O caminho percorrido por Filipe fica ao sul da Palestina, perto da faixa de Gaza. Né? O etíope mencionado era natural da terra do sul, de Assuã, e não da área da Abissínia, atual Etíope. Ele era mais para dentro. Né? Ele não era da beiradinha, ele era mais para dentro. E isso quer mostrar para a gente como o evangelho estava se alastrando. Não era na beiradinha, não, era lá dentro. Então, o termo Candice, como a gente falou, era um título das rainhas etíopes e não era o nome de ninguém ou de alguém. Então, o texto que o eunuco estava lendo era Isaías 53, 7 e 8. Uma curiosidade é que a vinda do Messias, em Isaías 53,
era lido pelos judeus como uma referência ao Messias, mas atualmente eles preferem dizer que se trata de uma alusão ao próprio Isaías ou ao povo de Israel. Isso atualmente, no dia de hoje. Quando os cristãos passaram a associar esta passagem de Jesus, os judeus passaram a mudar de interpretação. Uma curiosidade bíblica encontrada em Atos 8 é que muitos manuscritos emitem o versículo 37, que é omitem, tá? Muitos manuscritos que são judeus, eles omitem o versículo 37, que alega, né, que Cristo é o Filho de Deus. Então, eles omitem para que as pessoas não debatam sobre isso, né? Já que eles não aceitam que Jesus seja o Filho de Deus, eles omitem essa parte. Conclusão, quase acabando. Lendo esse capítulo, a gente pode entender que tem vezes que nós nos acomodamos na nossa Jerusalém, né, no nosso templo, na nossa casa, e nos esquecemos do propósito do Senhor pelo qual fomos chamados. Né? Tudo tem um propósito debaixo do céu, como diz em Provérbios 3:1, e para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Era tempo da igreja sair de Jerusalém e talvez a gente esteja esperando alguma coisa acontecer para a gente sair dessa Jerusalém nossa. Né? Talvez você esteja passando por uma coisa que não consegue entender, mas saiba que pode ser um propósito do Senhor para tirar da sua zona de conforto e levar você para lugares que Ele quer que você esteja. Então não adianta murmurar, né? O que vale é procurar orar, claro, e entender o projeto dele para a nossa vida nesse momento. Por causa da morte do diácono Estevão, lembrando que o diácono é um tempo para ficar mais legal, a igreja começou o seu projeto de missão e por isso outras cidades foram alcançadas pelo poder do Evangelho de Deus e Estevão, assim como Jesus, não ficou desamparado mesmo após sua morte. Homens piedosos fizeram questão de sepultar o corpo do mártir Estevão e choraram pela perda. Então, mesmo depois de morto, ele ainda continuou sendo seu seguidor. Nosso questionário, como sempre, com apenas 4 questãozinhas. Quem foram expulsos, né, pelas regiões da Judéia e Samaria? Tá lá no comecinho. Quem estava chefiando a perseguição? Que também é bem fácil. Antes de Felipe encontrar o eunuco, o que ele estava fazendo? E uma pergunta pessoal, né? Saulo, ele ajudou ou ele atrapalhou o crescimento da igreja e por quê? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham entendido, gostado e se amarrado. Quem tiver alguma coisa para falar, pode falar agora. Quem não tiver, a gente já ora e já encerra. É isso aí. Bom, então eu creio que tá todo mundo calado. Eu estou acompanhando aqui. Não estou acompanhando o negócio certo, ó. O Gabi, o Simão, ele só entra nessa parte aí. Não sei se ele ficou, se ele foi degolado. É, pronto. Valeu por mandar o texto do Reino do Norte e do Sul. É isso aí. É, obrigado, Gabi, pela instrução. Justamente isso, sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Valeu, valeu mesmo. Esperando o computador reiniciar aqui para poder desligar a transmissão. É,
Pronto, é isso. Ninguém tem mais o que falar, a gente ora e encerra. Amém? Podemos? Tá bom. Acho que todo mundo tá na sua. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse estudo e o Senhor possa colocar em nossas mentes aquilo que nós devemos empregar na tua igreja, que nós possamos ser usados como Felipe foi usado para instruir outra pessoa a respeito da tua palavra. Nós viemos a ter o teu Espírito Santo dentro de nós, mas que nós não viemos a abandonar o ensino, o estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos gerar frutos através desse estudo, no teu tempo, e que o Senhor possa nos abençoar de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, toma cada um nas tuas mãos, abençoa, guarda, livra do homem mau, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E quem quiser sair, já pode.